deixar de convidar também o Marcelo. Então, eu te agradeço aí por aceitar, por indicar o Marcelo. E aí a gente fez esse bate-papo aí que foi fantástico. Ô Igor, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho aí de como que está aí a sua vida pessoal no isolamento, já emenda aí, né, a sua formação profissional, a cidade que você localiza aí para a gente dar continuidade no bate-papo. Eu sou natural do Rio de Janeiro, né? Sou advogado, tenho 32 anos. Quarentena a gente tá levando, né? Mas sem esquecer dos nossos muitos privilégios, né? Eu tenho a condição de poder fazer home office, né? E tem muita gente aí que, infelizmente, ou por estar desempregado ou por estar tendo que trabalhar, né, em meio a essa loucura que essa pandemia, não está tendo esse mesmo tipo de privilégio, né? Então, é difícil, né? É claro, a gente ficar enclausurado dentro de casa, mas é uma situação perfeitamente possível de lidar, né? Tem gente com situação muito, muito pior do que a nossa. Então, a gente vai se adaptando e tenta ajudar, né, da forma possível, né, quem está numa situação um pouco diferente da nossa, né? Não é porque a gente está longe fisicamente, isolado, que a gente vai fechar os olhos para o que está acontecendo, né, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país, né? E até aproveitando, né, o gancho, a gente está falando em uma semana em que, como o Marcelo até mencionou, né, na fala dele no início, nós perdemos recentemente 3 crianças negras assassinadas aqui no Rio de Janeiro. O Cauã Vitor, né, de 11 anos, a Rayane, de 10 anos, e o Ítalo, de 7 anos. Então, a gente vê que quando o racismo é tratado de fora do Brasil para dentro, muita gente abre o olho como se isso fosse uma novidade, como se isso tivesse distante da nossa realidade, né? E é uma coisa que está inserida no nosso cotidiano. A gente vê jovens e crianças negras periféricas sendo assassinadas cotidianamente, mas a gente vê por parte da mídia e de diversos setores assim uma relativização. A gente não vê um destaque e uma cobertura tão grande como quando acontece, né, o caso de George Floyd, que foi nos Estados Unidos, que, embora também seja racismo, né, uma situação um pouco distante da nossa, né? E aproveitando, dando prosseguimento, eu infelizmente eu acordei um pouquinho tarde, né, para essa nossa realidade. Eu tenho 32 anos, como você falou, e foi a partir de uma pós-graduação em Direito Desportivo que eu fui fazer. Quando chegou o momento final do trabalho de conclusão de curso, no Direito Desportivo a gente tem um problema que, tal como em muitas outras áreas do direito, da gente vê muitos trabalhos filosóficos, teóricos demais, assim, trabalhos acadêmicos, né? E eu queria fazer algo que fosse diferente, que fosse algo mais próximo da nossa realidade, mais uma vertente social. E eu sou torcedor do Vasco da Gama, né? Então a gente cresce como torcedor do Vasco da Gama, ouvindo, né, a famosa história da resposta histórica. O presidente do Vasco, em 1924, recusou a excluir 12 de seus atletas que eram negros e operários, né, por uma requisição da Liga de Futebol da época, né? Os clubes de elite se uniram para excluir o Vasco, que havia sido campeão da segunda divisão e no ano seguinte foi campeão da primeira divisão. A gente escuta isso de muito tempo como torcedor do Vasco da Gama, e eu quis aprofundar um pouco mais isso do ponto de vista do direito desportivo. Então, eu conversei com o meu orientador, né, no caso, foi o professor Paulo Brax, a quem eu mando um abraço, não sei se ele ainda está aí
acompanhando a gente na fala do Marcelo, eu vi que ele estava online, e apresentei, né, o projeto de pesquisa de analisar, né, a questão de um ponto de vista histórico, mas também do ponto de vista prático, de como os tribunais desportivos estavam tratando, né, o tema do racismo, como eram esses julgamentos, como era a composição dos tribunais, de que forma isso influenciaria a forma de enxergar, né, o racismo por parte desses tribunais. E aí fiz o trabalho, né, de conclusão de curso nesse sentido, e depois eu acabei estendendo o trabalho de curso, continuei pesquisa, fiz algumas entrevistas e publiquei ele como livro. E assim, esse trabalho, essa pesquisa foi muito enriquecedora, porque era como se eu vivesse num sono profundo até então. E assim, consciência é algo que quando você adquire, quando você absorve, é um caminho sem volta. Então, desde então, eu me vi inserido na necessidade de fazer parte da luta antirracista, né? A Djamila Ribeiro, ela costuma falar que a questão do lugar de fala, né? Da importância das pessoas brancas na luta antirracista, porque as pessoas brancas, elas veem o racismo de um ponto de vista de quem são das pessoas que são beneficiadas por todo esse sistema, né, racista que a gente está inserido, enquanto as pessoas negras são prejudicadas, são perseguidas, têm oportunidades prejudicadas. Então, assim, há a necessidade positiva das pessoas brancas se unirem à luta antirracista, mas é lógico, sempre sabendo o seu lugar de fala, né? Que é de auxiliar, de não roubar o protagonismo do movimento negro, né? Sabendo auxiliar o seu lugar de coadjuvante, de ajudar. E essa minha pesquisa e, consequentemente, o meu livro teve esse intuito de trazer, né, para os dias atuais esse debate da questão do racismo no futebol, que era uma coisa que me incomodava também, que a gente ainda tinha muita referência, muito ligado ao livro do Mário Filho, né, que é muito antigo, que é O Negro no Futebol Brasileiro. Então, eu acho que assim, eu com esse trabalho, que futuramente vai ser ainda atualizado, tem só 2 anos o livro, mas já carece de atualização, eu acho que eu consegui dar a minha contribuição à luta antirracista, né, com esses dados, com essa pesquisa, e desde então o que eu posso fazer para ajudar, eu estou sempre ajudando, estou sempre em contato com o Marcelo, enfim, mais ou menos aí. Você falou aí dos tribunais, né? É um reflexo dos tribunais tradicionais, né? Porque, né, se você for ver a população carcerária, né, além de ser uma maioria negra, quanto maior a pena, né? Não sei se o termo é esse, né? Mas é como se o branco tem uma média de pena, o pardo tem uma média maior, o negro tem uma média maior, por causa do jeito que é olhar, do jeito que não tem acesso a advogados, a questão social interfere na questão financeira, né? Então, vai criando uma situação difícil até da gente ter perspectiva de reverter. Ô Igor, dentro do bate-papo todo aí com o Marcelo, tem algum ponto que você quer dar uma opinião, completar alguma coisa, ou seguimos aqui? Não, acho que a gente pode seguir, até porque não quero entrar na fala do Marcelo, né, respeitando sempre a questão do lugar de fala, né. Acho que o Marcelo, né, não só pela sua expertise, mas pela sua vivência, tem o lugar de fala dele e o meu lugar de fala sobre a questão do racismo é outro. Então, eu não gostaria de entrar nos pontos que o Marcelo falou. Aliás, aproveito para mandar um abraço para o Marcelo, cara sensacional.
Você falou da importância aí da participação das pessoas brancas na luta antirracista, né? Eu queria que você desse alguns exemplos, né? Justamente o que você falou aí já ficou bem claro, né? Não é ser o protagonista, né? De levantar a bandeira, de fazer discurso, né? Mas eu queria que você falasse alguns exemplos para que isso ficasse mais claro, né? Para muitas pessoas que eu acredito que têm essa consciência, mas às vezes não sabe como poder atuar, né? Perfeito. Assim, historicamente a gente tem diversos exemplos, né? Agora mesmo com essa eclosão dos movimentos, né, antirracistas, do assassinato do George Floyd, a gente vê imagens no mundo de diversas pessoas brancas apoiando a causa antirracista nos movimentos, nas passeatas e tal. A própria marcha de Selma, né, que teve o Martin Luther King, tínhamos pessoas brancas junto com a população negra marchando. A Angela Davis, quando ela foi presa, tem um excelente documentário chamado Libertem Angela Davis, que fala lá que quem pagou a fiança da Angela Davis foi um fazendeiro do interior dos Estados Unidos que não a conhecia, e esse fazendeiro era branco. E ele disse: eu nunca estive com a Angela Davis, mas eu acredito pelo que ela luta, né? Então, eu acho que ele deu, inclusive, a fazenda dele, né, como garantia da fiança dela. E eu acho que é bem por aí, porque nós temos que parar, eu acho, não só no mundo, mas principalmente no Brasil, de setorizar os problemas da sociedade. Vocês já até conversaram um pouco, né, você e o Marcelo, um pouco mais cedo. O problema do racismo não é um problema que a população negra deve ficar apenas com a população negra e ela que resolva isso. Não foi a população negra que criou o racismo, né? Foi a população branca, foram os brancos que criaram o racismo. E, no caso do Brasil, com o encerramento da escravidão, o governo brasileiro jamais se importou com a população negra, e isso criou o abismo que a gente vê hoje, de oportunidades, de acesso. Então, a gente não pode mudar o passado, infelizmente, mas a gente tem condições de mudar o presente e, com certeza, principalmente o futuro, né? Então, eu acho que é uma luta fundamental de todas as pessoas, não só, né, da população negra, que é quem sofre, mas também da população branca, principalmente. Você não pode mudar, como eu falei, o que já aconteceu, mas a gente tem totais as condições de, hoje, nos unirmos para poder, no futuro, as próximas gerações terem uma sociedade, né, encontrarem condições muito melhores do que as nossas. Até isso foi parte da fala do Silvio Almeida no Roda Viva, não sei se você assistiu, de que... Então, eu recomendo até o livro dele, né, que é O Racismo Estrutural. É muito bom para quem quer entender um pouco mais sobre a questão racial no nosso país, né? Ele falou disso, de que a luta antirracista a gente não vai conseguir modificar em poucos dias, em semanas, em meses. Talvez até, ele mesmo falou, né? Eu não consiga ver a mudança, mas eu quero ter a certeza de que as gerações futuras vão viver um país muito melhor do que eu e que as gerações anteriores, né, vivemos. É um processo assim muito visível, né, de sair da senzala, mas empurrar também, né, o mais longe possível, né, do centro da cidade, das conquistas, né, bem que uma exclusão, né, difícil de ter acesso, né, a todos esses direitos, né. E, ô Igor, aí entrando um pouquinho na sua área, né, a gente ouve algumas terminologias e eu acho que é importante, né, de diferenciar quando que é o crime de racismo e a injúria racial. Eu fiz uma pergunta parecida com o Marcelo,
mas a sua entra mais aí na questão jurídica mesmo, como profissional. Perfeito. O crime de racismo, ele tem a ver com impedir o acesso, né, restringir algo em razão da raça, da cor, da etnia, da procedência nacional, da religião, como, por exemplo, você restringir o acesso a um cargo ou impedir a uma pessoa de ingressar num veículo, num avião, enquanto que o crime de injúria racial ele tem a ver com a honra pessoal, com a honra da pessoa que é ofendida. Você atribui uma qualidade, né, negativa que esteja diretamente ligada à dignidade daquela pessoa por conta da sua raça, da sua cor, da sua etnia. Então, tem essa diferença. E no aspecto penal, né, criminal, o crime de injúria racial ele tem uma pena de 1 a 3 anos, e o crime de racismo, que é inafiançável e imprescritível, ele tem uma pena de até 5 anos de reclusão. Até estendendo um pouquinho mais, né, na questão do direito desportivo, a gente tem o artigo 243G, né, que julga, no âmbito do esporte, incidentes provenientes do ato de discriminação racial. Vou até dar uma lidinha aqui no artigo. Ele fala... praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portador de deficiência. Pena, suspensão de 5 a 10 partidas se praticada por atleta, mesmo suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, e suspensão pelo prazo de 120 a 360 dias se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a esse código, além de multa de 100 a 100 mil reais. Esse artigo ele foi inserido no Código Brasileiro de Justiça Desportiva em 2009, né? E, assim, o observatório, né, o trabalho do Marcelo, ele começa em 2014, num ano um pouco até emblemático do ponto de vista da justiça desportiva, né? A gente teve o caso Aranha, que aconteceu durante uma partida entre Santos e Grêmio pela Copa do Brasil. Alguns torcedores do Grêmio ofenderam, né, o goleiro Aranha, na época atleta do Santos, e todo mundo esperava que, por conta da grande repercussão midiática que teve aquele caso, né, as pessoas começassem a dar uma importância maior, né, a tratar diferente o assunto, mas o Grêmio acabou sendo eliminado, perdeu 3 pontos, né, e foi eliminado da Copa do Brasil por conta daquele ato de seus torcedores. E naquele mesmo ano, nós tivemos o Márcio Chagas, que hoje está até como pré-candidato à vice-prefeitura de Porto Alegre, né? Era comentarista, isso, ex-árbitro de futebol, era até bem pouco tempo comentarista de arbitragem. Durante uma partida entre desportivo e agora me fugiu o outro time. Tá aqui. Esportivo e Veranópolis, pelo Campeonato Gaúcho daquele ano. Ele também sofreu, né, um ato lá, uma injúria racial por parte dos torcedores do time da casa, antes, durante e depois do jogo. E ao término do jogo, ele chega no estacionamento do estádio para pegar o seu carro, e ele encontra no cano de descarga do carro, além do carro estar amassado e arranhado, colocaram uma banana no cano de descarga do carro dele. Acabou que o clube foi apenas penalizado com a perda de 3 pontos e recebeu uma multa. O Márcio Chagas, então, né, decidiu parar de apitar, ingressou
nos quadros de comentarista da RBS, né, afiliada da TV Globo lá do Rio Grande do Sul. E naquele mesmo ano, e o Márcio Chagas processou o time, né, da casa por danos morais, pelo que ele passou. E aí, 4 anos depois que ele entrou com a ação, né, civil, de reparação civil, né, danos morais, ele recebeu indenização, foi julgado procedente o pedido dele. E naquele mesmo ano a gente ainda teve também o caso do Tinga, né, até que foi citado também pelo Marcelo. O Tinga, num jogo da Libertadores, na época ele estava no Cruzeiro, no Peru, contra o Real Garcilaso. A cada toque na bola que ele dava, a torcida do Real Garcilaso fazia sons de macacos para, né, desestabilizar o Tinga com uma ofensa racista. E assim, e quando começa um processo, né, de realmente dar a importância que o assunto precisa, né, e punições compatíveis, você começa a gerar uma mudança de comportamento, né, porque se o time toma uma punição, um torcedor que vai querer começar um processo desse, os outros torcedores começam a inibir, né? Ou se esse cara também é expulso do quadro de sócio do clube, né? Eu acho que cada ação que começa, né, caminhar, né, contra o racismo, ele vai gerando outros positivos, né? Se sempre for tratado como uma coisa muito simples, né, não grave, a tendência é que se perpetue, né? Porque parece que é uma coisa normal, né? Com certeza. Eu acho que, assim, uma coisa que é fundamental e que eu pude observar ao longo da minha pesquisa, né, para o trabalho lá da pós-graduação, é que a gente tem um problema gravíssimo de racismo estrutural, né, como também o Marcelo falou. Nos tribunais, quando você vai assistir um julgamento, como eu fui em mais de uma ocasião, de crime, né, por conta do crime, não, perdão, de infração por conta do artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, os tribunais desportivos carecem de representatividade negra, né? Você vê pouquíssimos auditores negros, procuradores negros, até advogados negros nos tribunais desportivos. E por mais que as pessoas brancas se engajem na luta antirracista, leiam, se interessem, escutem, elas jamais vão ter a mesma percepção, né, do que é como as pessoas negras. Ela não viveu, né? Ela não sabe quão dói. Exatamente. E eu acho que essa falta de vivência justamente faz toda a diferença na hora de julgar um caso de racismo. Eu assisti alguns, né, julgamentos e eu me deparei com situação do tipo, é a palavra de um contra a palavra de outro, porque o jogador alegava que o outro jogador, o adversário, proferiu determinadas palavras a ele, e o ofensor dizia que não tinha dito nada daquilo. Eu vi até um caso que um dos atletas era estrangeiro e ele disse que, na verdade, falou uma palavra que era maricon, que é, né, uma forma pejorativa, né, para se referir a pessoas homossexuais, né, em língua espanhola. E aí ele disse que, na verdade, o atleta entendeu errado, que ele falou, ele ofendeu, mas chamou de maricon e não de macaco, que o atleta entendeu errado. E também uma tese que é muito... Também é crime. Pois é, né? É uma tese também que vem sendo muito utilizada por advogados de defesa, né, de atletas que são acusados de ato discriminatório, dizerem que, na verdade, são negros e então jamais poderiam cometer um ato de racismo contra outra pessoa negra, ou dizer que
tem família negra, é casado com alguém que é negro, é parente e tal. Inclusive, quando você, saindo um pouco da esfera esportiva, né, você vê um caso, quando alguém é acusado de ser racista, é meio que a resposta imediata, né? A pessoa fala, não, eu não sou racista, eu tenho amigos negros, minha esposa é negra, como se isso, ter amigos Nossa. negros, ser... Não, Não, lhe desse um salvo-conduto. Não, eu não sou racista. Foi até também algo que o Marcelo falou, né? eu já Muitas pessoas... eu já ouvi até assim, ó, né? Eu até tenho funcionário negro. Aí você vai ver o funcionário está numa função limitante, sem oportunidade de crescimento, é subvalorizado, né? É bem complexo isso, né? E você falou alguns casos aí, Igor. Tem mais algum episódio histórico importante aí nessa luta que você, além dos casos que você falou, tem mais algum que serviu de referência, que te marcou muito? Com certeza. Quando a gente pensa em racismo, no caso do futebol, acho que a primeira imagem, né, histórica que vem à cabeça é o caso do goleiro Barbosa, né, na Copa de 50. O Barbosa era um goleiro excepcional, fantástico. Eu não vi, né, jogar por conta da minha idade, mas ouvi meu avô falar muito sobre ele. E caiu nas costas do Barbosa toda a culpa pela perda de uma Copa do Mundo em 50, em que, quando você vai analisar jornais da época e relatos, né, livros da época, criou-se um clima de oba-oba na véspera, né, o famoso já ganhou, já ganhou, já ganhou, e o Brasil perdeu um jogo disputado, normal, o gol que atribuem como falha do Barbosa, o Guidia, ele invade a área, caminha um longo Livre. trajeto sem ninguém acompanhando ele, com marcação e chuta na cara do gol. Então, assim, atribuem uma falha para ele que não foi uma falha, foi um lance normal, e ele ficou até o fim dos dias dele respondendo em entrevistas de Copa de 50, Copa de 50, que no final da vida dele ele já não aguentava mais pedir em entrevista a ele para falar da Copa de 50, que ele se isolou no litoral paulista, né, passou os últimos dias dele descansando, escondido um pouco do mundo, justamente porque ele até também tinha uma frase que falava disso, né? A pena máxima no Brasil é de 30 anos, e ele pagava até o fim dos dias dele por um crime que ele não cometeu. E aí, quando você vai ver, por exemplo, o Júlio César, um goleiro branco, na Copa de 2014, o Júlio César tomou 7 gols da Alemanha e 3 gols da Holanda, na disputa do terceiro lugar, ou seja, 10 gols em 2 jogos, e você não vê a mesma dimensão da participação do Júlio César na eliminação do Brasil, no maior vexame, né, da seleção brasileira em Copas do Mundo. Então, assim, essa diferença de tratamento, eu acho que é muito evidente. E aí tem outros diversos casos, além do próprio do Vasco da Gama, que eu já mencionei. A seleção brasileira, na década de 20, foi participar de um amistoso na Argentina, e quando chega lá para essa partida na Argentina, o jornal local faz uma charge com a delegação brasileira retratada como macacos, né, de terno e gravata, com a seguinte frase: bem-vindos, macacos. Saludos a los monos, né, o título da matéria. E aí os jogadores brasileiros ficaram revoltados com aquele tratamento e se recusaram a entrar em campo. E acabou que ali, em cima da hora, o chefe de delegação conseguiu demover o time da ideia de não entrar em campo, e o Brasil entrou em campo com apenas 7 jogadores e perdeu a partida, porque os demais não aceitaram entrar em campo. E aí, no ano seguinte, o Epitácio Pessoa, que era o presidente do Brasil à época, o Sul-Americano seria disputado
lá na Argentina. Ele exigiu que a delegação brasileira não tivesse nenhum jogador negro, justamente porque ele defendia que não queria ter incidentes com os argentinos. Então, assim, teve um racismo institucionalizado pela presidência da República, que inclusive contribuía financeiramente para a Confederação Brasileira de Desportos. Exatamente. Bom, ô Igor, a gente está caminhando aí para o encerramento. Foi, assim, 2 bate-papos fundamentais que agora nós vamos dar continuidade, né? Porque os professores e da nossa parte a gente quer compreender cada vez mais, né, a situação para a gente poder acolher melhor. Nós já temos um carinho, um cuidado muito grande com os nossos alunos, com os nossos atletas, né? E a gente procura, na medida do possível, respeitar todas as diferenças, né, de nacionalidade, cor de pele, religiões, orientação, que seja a diferença, são muito bem-vindos. E eu queria que você encerrasse, né, dizendo algo aí, né, conselhos para esses jovens atletas, dentro da sua experiência, e algo que pudesse acrescentar aí para os nossos garotos, para os nossos adolescentes, né? Algumas dicas aí dentro da sua experiência. Assim, conselho que eu daria, né? Eu acho que ninguém é racista, né? A pessoa, ela aprende a ser racista. Às vezes ela tem a consciência do que está fazendo e às vezes não. Até como alguns casos que você relatou no papo com o Marcelo, a pessoa ela é levada por conta do sistema a fazer algo que ela nem percebe o quão racista ela está sendo. Então, assim, eu acho que nada no esporte, até o espírito olímpico, não prevê esse tipo de comportamento, né? A pessoa jamais pode, se valendo de, eu quero ganhar a qualquer custo, então vou desestabilizar um adversário negro, né, ofendendo ele racialmente. Isso não é aceitável e nunca vai ser. A gente tem ainda, em alguns setores, a mania de tratar o esporte, o futebol, o basquete, enfim, como um mundo paralelo, e não é. É apenas um reflexo da nossa sociedade. Então, se a gente está numa sociedade racista, é natural que esses elementos vão ser levados, né, para disputa. E o que a gente pode fazer, e é o meu conselho, jamais se utilize de uma ofensa racial para desestabilizar um adversário, né? E no caso de um atleta negro que sofra uma ofensa racial, não se cale, denuncie, seja de quem for, de quem esteja partindo a ofensa, se for de um adversário, de um treinador, de um dirigente, de um pai de atleta adversário, enfim, porque a gente só vai começar a mudar a nossa sociedade quando as pessoas acordarem para o que está acontecendo, né? E a partir do momento que a gente não tem a real noção, as pessoas não denunciam, a gente não consegue enxergar o que está acontecendo, como até vocês falaram. Mas também, por outro lado, a gente tem que respeitar o silêncio, né, de quem não consegue denunciar, né? O Marcelo, recentemente, há 2 semanas, ele publicou um artigo muito interessante na Folha de São Paulo falando disso, né? Porque desde que explodiu, né, nos últimos meses, desde o assassinato do George Floyd, a gente estava até conversando recentemente, eu acho que nunca na mídia esportiva se deu tanto espaço para pautas antirracistas, né? E aí ele tem dito muito, estão cobrando dos atletas negros posicionamentos
como se agora eles tivessem que falar de qualquer maneira sobre o que eles acham sobre isso. Só que há muito pouco tempo, não tem muito, recentemente, atletas que sempre foram acostumados a serem engajados, né, a se posicionarem, a denunciarem racismo, eram tratados, tidos como atletas problemáticos. Então, assim, a gente tem que saber respeitar o silêncio de quem não se sente confortável de denunciar, mas se um atleta Estimular. denuncia, exatamente, estimular e combater o racismo, auxiliando, prestando apoio e, né, levando à frente os casos, seja na esfera, né, administrativa, no caso da justiça desportiva, ou na esfera criminal. Maravilha, Igor. Eu queria agradecer muito, cara, você pelo primeiro contato, uma participação importantíssima nesse momento. O João Marcelo, que eu falei aqui, que é um dos nossos dirigentes aqui, né, a nossa diretoria, os técnicos, professores, a gente vai estar mais atento ainda. É um assunto muito importante para nós, que a gente sabe que cada marca dessa pode levar para a vida toda, né? Então, a gente quer deixar marcas positivas nas nossas crianças, nos nossos adolescentes.